Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela, por favor. E se for possível, permaneça com ela aberta. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Malaquias, capítulo de número 1. Diz assim: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar para o povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas o povo perguntou: como podemos saber que o Senhor nos amou? Então Deus respondeu: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes. Versículo 3. Mas eu aborreci a Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú se tornasse um deserto. E agora as suas terras só prestam para os animais selvagens morarem nelas. Versículo 4. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem assim: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós iremos construí-la de novo. Então o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu a destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Alguns falam em 400 anos, outros falam em até mesmo 500 anos, onde o povo de Israel ficou no vácuo. 400, 500 anos que Israel ficou no silêncio de Deus, sem uma resposta, sem uma única palavra de Deus para orientá-los. Vale lembrar que no meio de Israel havia profetas para cima e para baixo. Vez por outra um profeta se levantava e dizia: assim diz Deus. Vez por outra Deus levantava o seu ungido e dizia: Deus está dizendo assim, assim e assim. Só que houve um momento em que Israel, por causa do seu descuido, por causa da distração, por causa do seu jeito, que eles preferiram continuar como eram, por causa da sua forma de ser, por causa da sua impetulância. Pense num povo impetulante.
Israel. Deus deixou eles no silêncio. Eles diziam: Deus não fala mais com a gente. Por que é que Deus não fala comigo? Por que é que está acontecendo assim? 400 anos, 500 anos e nada. Mas de repente Deus levanta um profeta. E ele diz assim: olha, você já falou tudo o que tinha que falar. Agora você não fala mais nada, porque falar não adianta. Agora você escreve. Tudo que eu disser para você, vai lá e escreve. Você já disse em praça pública, você já aclamou, você e os outros seus compatriotas, ou os seus companheiros de viagem, já disseram tudo, agora não fale mais nada, porque falar não resolve. Escreve. E Malaquias é aquele profeta sem rodeios, que ele fala mesmo, que ele tem algo do coração de Deus para deixar para a nação, para poder tirar ela daquele sufoco. Então ele fala, ele não faz rodeios, ele diz o que precisa ser dito. E foi esse um dos motivos pelo qual Deus escolheu esse profeta, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma revelação do céu, e a mensagem é específica, é para o povo de Judá, não é para todos os povos. Em primeiro lugar, a princípio, é para o povo de Judá. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não sei se vocês têm visto o que está acontecendo, mas estão falando muito sobre uma construção em massa de robôs. A inteligência artificial que está aí e que está vindo com uma força total. Uma reprodução, uma produção em massa de robozinhos. E esses robozinhos irão nos substituir. Você que está lá dentro da empresa, se prepare. Porque ele vai tomar o teu lugar. Principalmente aqueles que gostam de matar tempo. Aqueles que andam bem devagarzinho, bem lento, bem de boa, tranquilo. Ele diz assim, no final eu tenho o meu salário mesmo. Ele vai te substituir. Vai substituir o teu filho. A tua filha. Aliás, vai substituir o motorista do Uber. Vai substituir o porteiro. Vai substituir a babá. Sim. Vai substituir a empregada doméstica, a diarista. Vai substituir muita gente. E pasmem vocês, vai substituir o namorado e a namorada. E com promessas de ser melhor do que ele e ela. Vai substituir o marido e a esposa. Vai chegar um tempo em que vai se confundir o homem com um robô. De tanto que vai ter. E a população já vai estar acostumada já. A criança que nascer já vai nascer com um robozinho, olhando para ele fazendo, ô neném, ô titio, benção para o titio. Coisa do passado, benção não existe mais, passou faz tempo. Vai substituir a esposa, o maridão. O robô logo de manhãzinha vai olhar para ela e diz, meu bem, você quer cafezinho na cama? Vai substituir os homens e as mulheres, e com promessa de ser melhor do que eles, inclusive sexualmente. Com cheiro, com perfume. Que perfume você gosta? Eu gosto daquele bem caro. Programa, aquele cheirinho. Dizem que vai haver paixão mesmo, amor de verdade, um apego tão grande, que vai haver uma diversidade enorme, que talvez perca-se até o controle.
Porque as pessoas se apaixonam hoje por qualquer coisa. Quanto mais por um robô, que enquanto o marido não diz que ama, ele vai dizer, meu bem, eu te amo. E ele vai cuidar muito bem dela. E ele vai tratar muito bem dela. Vai cuidar muito bem dele. Diz que um dos responsáveis por isso é o Elon Musk. Que ele já tem uma namorada, né? Que ele já fez uma moça muito bonitona. E ele já passeou por todos os lugares, os homens já estão babando e dizendo, eu quero uma dessa para mim. Eles estão chegando. Os bonequinhos, os robozinhos, parecido com meio que androides, e eles vão substituir. Eles estão vindo. Há quem diga que eles serão até mesmo carinhosos, cheirosos. São tempos de mudanças. E nós precisamos ficar muito atentos, porque junto com essa mudança, tem coisa boa que vem? Tem. A tecnologia traz coisa boa, mas também traz consigo uma ameaça à nossa fé. Voltemos para o texto de Malaquias. Pastor, o que você quer dizer com isso? A Bíblia Sagrada diz que durante muitos anos o povo foi alertado, e eles disseram, deixa acontecer. E uma das coisas que Deus, sempre quando Ele alerta o povo, antes dele dizer algo, normalmente Deus sempre tem uma palavra, e Ele disse assim, olha, fala para o meu povo, em primeiro lugar, avisa para eles, para ficar registrado no coraçãozinho deles, fala para eles que eu sempre amei eles muito. Fala para o meu povo que eu sempre os amei demais. Fala para o meu povo, fala para minha filha que eu sempre quis o bem dela, que eu sempre quis o bem dele. Avisa para o meu servo, para a minha serva, que o desejo do meu coração é que eles permaneçam na minha presença, porque eu tenho planos maravilhosos para a vida deles. Então Malaquias começa dizendo, a primeira mensagem é, o Senhor os amou muito. O Senhor te ama muito. E quando Malaquias escreve, a reação do povo é uma reação de deboche. Eles zombam, eles riem. E eles perguntam no texto, como assim Deus nos ama? Explique-se, pastor. Como é que Deus nos ama? Se Ele nos amasse, Ele não deixaria a gente viver o que a gente está vivendo. Ele não deixaria eu enfrentar o que eu enfrentei, o que eu tenho passado. Explique, pastor, esse amor. Se Deus nos ama, ô pastor Malaquias, por que é que esse Deus de amor deixou a gente ficar 70 anos no cativeiro, sendo humilhado, sendo massacrado, sem contar as percas que nós tivemos? Os nossos filhos que morreram, os pais que morreram. Que amor é esse, pastor? Se Deus me amasse, Ele não permitiria eu enfrentar essa luta dentro da minha casa, enfermidade, falta de condições, recursos para me viver em paz. Que amor é esse? Pastor, eu, como ser humano, pastor, nunca eu permitiria a minha filha viver isso. Eu cansei de ouvir isso, eu já vi muita gente dizer, eu que sou pai, que sou mãe, jamais permitiria a minha filha passar por uma vírgula disso. Como é que Deus ama e Ele permite isso? Foram 70 anos de humilhação. Eles diziam, nós jamais deixaríamos os nossos filhos passar por isso, escravidão, tortura, morte. Isso não é amor. Mas o que Deus esperava desse povo era que eles caíssem em si, que eles aprendessem uma lição durante esses 70 anos que eles passaram lá, mas a cada dia que passava, mais duro eles ficavam, mais impenetrável os seus corações. Quanto mais o tempo passava, mais insensíveis eles estavam. Então Deus pede para o profeta escrever, escreve tudo. Falar para eles, porque eles questionaram a Deus no texto que a gente leu.
Onde está o amor de Deus? Se Deus nos ama, por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Então Deus disse para eles, fala para eles darem uma olhadinha para trás, quando fala de Jacó e de Esaú, fala para eles dar uma olhadinha para trás, é como se Deus dissesse assim, lembra eles de tudo o que eu já fiz pela vida deles, fala para eles se eu amo ou se eu não amo, todos os livramentos, todos os milagres, todos os testemunhos que um dia eles contaram, eles já se esqueceram do que eu fiz pela vida deles, pela família deles, pelo lar deles. Então Deus diz assim, não é natural que um filho honre o seu pai? Hoje não é muito natural isso, né? Mas não é natural, não é normal que um filho honre o seu pai e a sua mãe? Não é natural que um servo honre o seu senhor? Então Deus diz assim, vocês vivem dizendo que eu sou pai de vocês. Vocês vivem falando para as pessoas que vocês são cristãos, que vocês me servem. Se eu sou o pai de vocês, se vocês são os meus servos, então onde está a minha honra? Se isso é verdade, por que vocês não me obedecem? Israel tentou aplicar um golpe em Deus. Israel tentou passar Deus para trás. Tentou dar um jeitinho de poder agradar a Deus, mas não funcionou. E eles disseram assim, eles eram impetulantes. Assim, olha, quando nós mais precisávamos de Deus, Deus não nos ouviu. Quando nós oramos e pedimos por socorro, Deus virou as costas para a gente. Quantas vezes eu pedi oração, quantas vezes eu jejuei, quantas vezes nós buscamos, quantas vezes mais Deus não agiu com justiça em relação à nossa vida. Um povo triste, angustiado, cobrando a Deus aquilo que eles mesmos não estavam dispostos a fazer, nem mesmo pela vida deles. E por causa disso, eles estavam tão zangados, tão chateados com Deus, que eles começaram a dar o resto para Deus, tudo que sobrava. Tudo que era resto, eles estavam entregando para Deus. E a primeira mensagem do texto ou a segunda mensagem do texto fala para eles que eles estão profanando o altar. Porque tudo que não serve mais para eles, eles dão para mim. É a sobra da mesa. E sabe qual é o alvo imediato de Deus, da mensagem de Deus? É o altar. O primeiro a ser lembrado da aliança é o pastor da igreja. A mensagem, em primeiro lugar, vem para os pastores, para os sacerdotes desses dias. O Malaquias escreve e diz, fala para os sacerdotes, que eles estão profanando o altar, porque eles estão aceitando uma adoração falsa, mentirosa. O que eles estão trazendo é entregando o resto que sobra no altar, e o sacerdote está dizendo, tá bom, porque é o que você pode fazer. Eram charlatões do altar, eram protótipos de pastores, ladrões do templo. Era um ladrão em cima do púlpito ensinando um monte de gente. O que acontece? Ensinando um monte de gente a ser ladrão. Eles são comparados com ratos. Ratos do púlpito. O rato rouba. O rato destrói, rói, arranca. E nesses dias havia um provérbios, calma. Havia um provérbios, calma. Eles diziam, é fácil de notar, o Provérbios dizia, que os ímpios estão prosperando e nós que servimos a Deus, Deus nem olha para a gente. De que adianta jejuar? De que adianta louvar? De que adianta se entregar? De que adianta abrir mão das coisas para estar na casa de Deus, na presença de Deus? Olha para o ímpio, ele está na adega uma hora dessa, gastando. De que adianta estar na casa de Deus? O outro, só semana passada já saiu com umas 3. De que adianta estar na casa de Deus, sendo que quando eu oro a Deus, Deus não me responde? De que adianta? E eles estavam dizendo, servir ao Senhor é inútil. E Deus disse, eles estão dizendo que me servir é inútil, e que não vale a pena. Inclusive eles dizem que servir a Deus é pesado, é difícil obedecer a Deus. É muito difícil, está no texto. Vá lendo o texto depois da tua casa.
E depois então Deus chama o profeta e diz: escreve. E a terceira fala de Deus para o profeta é que havia adultério no altar, no púlpito. Havia adultério, não só no altar, mas isso estava se espalhando pela igreja, pela comunidade, pela cidade inteira. O Senhor disse: quem diria se tivesse alguém de coragem para fechar as portas da igreja e colocar um cadeado tetra para ninguém abrir, soldar o cadeado. Quem diria se tivesse alguém de coragem para fechar a porta do templo e nunca mais abrir, até que eles aprendam a servir a Deus com alegria. E Deus disse: escreve aí, que apesar de eu os amar muito, diz para eles que o Senhor não está feliz com eles. E Deus disse: eu não quero mais as esmolas de vocês. E eu sei o que Ele está falando aqui. Eu sei o que Deus está falando aqui. Eu sei o que é isso. Esmolas. E Deus disse: se vocês continuarem assim, está no texto, não estou aumentando e nem diminuindo nada, vocês serão amaldiçoados. Não tragam os restos de vocês, porque eu não quero. E ele disse para o sacerdote: vocês, sacerdote, por ensinarem as coisas erradas, e o povo por aceitar e achar bonito. E Deus disse assim: já que eles estão trazendo as ofertas estragadas para mim, um animal cego, outro aleijado, outro já entre a vida e a morte, aquele que não presta para eles, fala para eles que eu vou pegar essas ofertas podres e vou tacar na cara deles. Posso ouvir um glória a Deus? Estou só lendo a Bíblia, irmão, só estou lendo ela, só explicando ela para você. Deus disse assim: nos dias de festa, quando acontecia festa em Israel, vinha animais e animais de tudo que é lugar, enchia a cidade. Quando os animais desapareciam ou iam embora, ficava uma sujeira enorme na cidade. Deus dizia: fala para eles que eu vou pegar essa sujeira desses animais e tacar na cara deles, porque eu não quero o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo por obrigação, e eu não aceito isso. Eles estão fazendo porque tem um mandamento, porque se não tivesse mandamento, ele não faria. Tem que ter alguém mandando, tem que ter uma ordem dizendo, não nasceu no coração dele. Tem prova na Bíblia? Está escrito, prova na Bíblia que eu faço. Se não provar, então não faz? Não, não faço. Não nasceu no coração dele. Não é fruto da graça de Deus sendo ministrada no coração deles. Porém, graças a Deus, que a partir do capítulo de número 3 em diante, Deus apresenta uma solução para aquele dilema. O povo estava triste, angustiado, porque Deus disse que ia esfregar na cara deles aquelas ofertas podres, aquelas esmolas que Deus não precisava de esmola. E Deus disse para eles: olha, fala para eles que tem uma solução. Eu vou dizer de novo, fala para eles que tem uma saída ainda, tem uma solução. Eu os amo muito, e fala para eles que tem uma solução. Qual é a solução? O texto diz: voltem-se para mim de todo o coração de vocês. Oh, aleluia. Voltem-se para mim, venham, mas voltem-se de verdade. Voltem-se para mim. E alguém pergunta: como é que eu volto para Deus? Está no texto. De que forma nós iremos voltar para ti, Senhor? O Senhor diz assim: olha, começa pela honestidade. Pare de se auto-sabotar. Seja mais honesto consigo mesmo e diga: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso me converter a Deus de verdade, independente do que Ele está fazendo, do que Ele fez, ou o que Ele vai fazer, ou se Ele não fizer. Eu preciso servir a Deus de verdade. Seja honesto com vocês mesmos, voltem-se para Deus. Sérgio, a começar aqui do altar, você que está pregando hoje, arrependa-se, volte-se para o Senhor, e dê o seu melhor para Deus, o sacerdote, porque Ele não precisa da sua esmola. Tem que começar daqui. E o texto diz: vocês falam demais para quem diz que serve a Deus e não faz o que dizem. É como se Deus dissesse hoje: Sérgio, você é muito, você fala muito, você anuncia muito o que você faz.
E quem fala muito não faz nada. Havia uma onda de adultério ali naquele lugar, que tomou conta da cidade, porque quando eles saíram da Babilônia, eles viram os costumes dos babilônicos, e agora eles estão querendo fazer igual, e fazendo assim, mandando as mulheres deles irem embora. E Deus disse: eu estou chateado com vocês, porque vocês fizeram uma aliança, e agora vocês estão trocando de namorada, né? Agora você quer rebozinho. Vocês não sabem que eu odeio o divórcio? Essa atitude? Isso não deveria nem passar pela cabeça de vocês. E Deus começa falando de honra e continua dizendo: se vocês me ouvirem, eu vou proteger vocês. No meio de todo esse caos, ainda tem uma mensagem de esperança para Israel. Aleluia. No meio de toda essa tormenta, no meio de todo esse peso, porque a palavra vem com força. Deus diz: ainda tem esperança para você, sacerdote, que prega hoje à noite aqui. Tem esperança para a tua vida e para a tua casa, para o teu lar. Tem uma palavra de esperança para vocês. E Deus disse: se vocês me ouvirem, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar do campo de vocês. Quando vocês plantarem, vocês vão colher do que vocês estão plantando. Eu vou multiplicar a sementeira de vocês. Vocês serão bem-aventurados. Testemunhos como esse haverá de sobra, não vai dar nem tempo de contar. O Senhor disse: eu vou cuidar de vocês. O povo de Israel viveu anos no deserto. Tudo que eles plantavam o inimigo roubava. Tudo que eles plantavam o inimigo tirava. Vinham os amalequitas, os midianitas, os itas da vida, o povo do deserto e saqueava tudo. Deus disse assim: se vocês olharem para mim, me ouvirem o que eu estou falando, quando vier os midianitas, os amalequitas, o povo do deserto, essa gente que rouba vocês, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soprar. Pode deixar eles comigo, porque eu vou te dar garantia, proteção do que você está fazendo, e vai prosperar. Tudo que você fizer será abençoado. Deus fez uma promessa para Israel: se vocês me buscarem de verdade, eu vou abençoar tudo que vocês colocarem as mãos de vocês. Se vocês me honrarem, se vocês me buscarem de verdade, o devorador, vocês nunca nem vão ouvir falar desse bicho feio. Deixa ele comigo. Eu repreenderei, deixa comigo. Não é você que repreende, é o Senhor. Quando você é honroso. Você sabe que tem gente que é desonrosa dentro da casa de Deus. Não só com Deus, mas com a família de Deus, com a igreja de Deus. Ela é desonrosa. Ela dá com os ombros. E Deus diz assim: se vocês me ouvirem, eu vou cuidar de vocês. E Deus disse mais. Olha só, você que está com dúvida, Deus disse para o povo de Israel: você que ainda duvida do meu amor, da minha fidelidade, você que ainda está se perguntando, por que então? Deus disse assim: então faz prova, faz um teste, provar, testar, para ver se funciona. Faz um teste. Só que esse faz prova não é para quem conhece a Deus de verdade, é para quem é teimoso, para quem é truculento. Pode fazer prova. Pode colocar Deus à prova, pode colocar no fogo, pode testar, que você vai ver que Deus, Ele é fiel. Pode testar. Deus é tão maravilhoso, que olha para esse povo e diz assim: você tem dúvida do meu amor? Então faz um teste. Sabe por que Deus disse isso? Porque esse povo não ama Deus, esse povo não conhece a Deus. Um povo desonesto, desonroso. Depois de tudo que Deus havia feito por eles, eles estão questionando e dizendo: será que Deus me ama? Será que Deus vai cumprir a sua palavra? Deus disse assim: nunca mais acontecerá de vocês perderem aquilo que um dia vocês confiaram nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nesta noite. O Senhor te dá a garantia e a certeza de que todos os dias, está escrito, Ele estará do teu lado, cuidando de você, guardando você, protegendo você, salvando você, livrando você, abençoando a tua casa e o teu lar.
Deus disse: nunca mais acontecerá, se você aprender a confiar em mim. E o texto diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Porque há uma diferença, tem que ter. Não é possível que seja tudo igual. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que finge servir a Deus. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui está um povo sem futuro, um povo sem sonhos, sem expectativas. Por quê? Porque deixaram de ser fiel no pouco. Deixaram de honrar a Deus quando deveriam fazer. O maior inimigo da fé aqui, nos dias de Malaquias, eram os sacerdotes. Os maiores roubadores de Deus. Eu acredito que ainda continua até hoje, cada vez pior. Os assaltantes, assaltando a bolsa do povo e tirando o que pertence a Deus para poder viver no bom e no melhor. Sacerdotes que gostam de viver às custas de Deus, às custas do povo, do trabalho do povo. Que cego alimenta, que cego estende a mão. A Bíblia chama esses de obreiros malditos. Sacerdotes que foram amaldiçoados por Deus. E a Bíblia diz: a esses não deem ouvidos. Sabe aquela mensagem melosa? Cuidado. Sabe aquela mensagem melosa tudo vai dar certo. Vai dar um monte de coisa errada, irmão. Exatamente para provar a tua fé, para testar o teu coração, para saber quem você é de verdade. Então Deus disse assim: fala para eles não se esquecerem que eu sou o Senhor. Olha para cá, igreja. Não se esqueça, o Senhor diz, nunca se esqueça, porque eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo? É que Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua cuidando de todas as coisas, Ele continua reinando, Ele continua sendo quem Ele é, para sempre, Ele é o Senhor. E o texto diz assim: portanto, converta os seus corações uns aos outros. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é difícil de ouvir. Olha para cá, irmão, presta atenção aqui na frente. Converta os seus, Deus disse assim: olha, converta os corações de vocês uns aos outros. Você sabe que tem gente que parece que tem alergia, né, da gente. Sabe aquela pessoa que tem alergia? Ele tem comichão. Ele gruda num grupo, ele gosta de um, mas não gosta do outro. Pastor, eu não sei porquê, mas o meu santo não bateu com o santo dela. O seu santo? Qual é o seu santo? Eu não sei, pastor, eu já tentei, mas eu prefiro me afastar. Continua se afastando. Continua se afastando. Deus está dizendo assim: olha, é necessário que vocês se convertam uns aos outros. Pede para Deus arrancar essa alergia que você tem das pessoas. Irmãos que não se falam. Eu conheço irmãos que não se falam há décadas. Irmãos de sangue. Que se afastou da família. É porque Deus falou para mim. Que Deus é esse que falou para você se afastar do teu irmão de sangue? Quem é esse Deus aí que eu não conheço? Não, é porque Deus falou para mim não falar mais com aquela véia. Quem é a véia? É minha mãe, é porque ela é perturbada. É a sua mãe. É a sua mãe. Está com alergia da mãe e do pai. Deus me trouxe aqui para dizer para você: é necessário que você converta o teu coração ao outro. Tem pais que não vivem bem com o filho.
Tem filhos que guardam mágoas do pai. Sabe o que é isso? Maldição para a tua vida. Você está atraindo juízos de Deus sobre a tua vida. Viva uma vida em paz. Procure viver uma vida bonita diante de Deus. Abra mão do teu orgulho e aceite o projeto e o propósito e o processo que você precisa de passar por ele, porque é necessário. Filhos mimados que não se falam, irmãos que não olham na cara um do outro, dentro do próprio quarto, moram junto, mas não se falam. Vai ter que comprar um robozinho, porque tudo magoa, tudo chateia, então vai ter que juntar um bom dinheiro para comprar um Android, que aí você pode falar, e aí você programa ele só para falar coisas boas para você. Porque eu fiquei tão magoado, pastor, porque o senhor não sabe o que ela falou para mim. Fiquei tão ferida, feriu meu coração, feriu, estou ferida. Perdoe, abra mão, olhe nos olhos. Pelo amor de Deus, diz o Senhor, para que haja cura, para que haja vida, para que haja alegria, para que haja prosperidade, para que haja abundância, para que haja presença de Deus na tua vida. O Senhor disse, em meio a esse cenário catastrófico, de mentiras, de prostituição, de engano, se o meu povo se voltar para mim, ainda tem uma saída. O Senhor diz assim, eu vou abrir as janelas, está no plural, irmão, eu achei tão lindo isso, eu vou abrir as janelas dos céus, fala para o meu povo que eu vou derramar uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, isto é, eles não vão dar conta de colher, você vai ter para emprestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se não tiver, Deus vai encharcar o teu coração com tanta alegria, que você vai dizer, estou nem aí, o meu negócio é com Jesus de Nazaré, e eu estou feliz com Ele. O Senhor disse, eu vou abrir as janelas do céu. Fala para o meu povo que eu sei que eles falaram mal de mim, que eles muraram, agora vai ter que trazer 3 refrigerantes, 4. Murmurou, agora tome. Eu sei que eles falaram mal de mim, diz o Senhor. Falaram que é muito difícil servir a Deus. Está no texto, leia o livro todinho. Eles disseram que é muito difícil servir a Deus. Eles chamam até de sacrifício. Quem veio fazer um sacrifício hoje aqui nesta noite? Aleluia. Sacrifício. Deus está dizendo, então, é um sacrifício estar na minha casa, entregar algo para Deus, servir o irmão, isso para você é um sacrifício. Fala para eles que eu ouvi tudo o que eles falaram. Falaram que não adiantava nada me servir, mas tudo bem. Fala para ele que eu os amo, aleluia. Fala para eles que eu sou apaixonado por eles, e mesmo eles agindo assim, eu continuo amando eles do mesmo jeito, e eu quero mudar a vida deles, eu quero mudar a história deles. Mas fala para eles não se esquecerem que o homem mau vai se queimar como a palha. Não se engane. O murmurador vai pagar preço caro. Mas vocês, meus filhos, vocês que têm o nome escrito, porque Deus está olhando para Israel, olha para mim. E tem um grupo de pessoas murmurando, reclamando, entregando sobras para Deus. Sabe aquela sobra da mesa que aqueles farelos que jogam assim para o porco comer? Se ele quiser, é o que eu tenho. Come aí, pega aí, se sirva. O Senhor disse assim, tem uma diferença entre o que serve. No meio dessa gente, tem um grupo de pessoas que eu escrevi o nome delas no livro. Oh, aleluia. Eu escrevi o nome dele, o nome dela num livro. Está registrado a lealdade, a sinceridade e a fé de cada um deles. Aleluia. Está registrado, eu sei, aqueles que abrem mão, aqueles que dão prioridades, aqueles que buscam, aqueles que se entregam. Eu conheço o nome deles, estão escritos num livro, está registrado. Vocês que temem o meu nome, diz o Senhor, a minha salvação brilhará como a luz do sol sobre as suas vidas. Aleluia. Vocês não serão esquecidos, diz o Senhor.
O Senhor vai brilhar a luz e o raio de sol. É Deus dizendo assim: a presença do Espírito de Deus estará permanentemente sobre a vida de vocês. Oh, aleluia! Vocês que têm um nome no livro que eu registrei, eu sei quem são vocês. Vocês não fazem parte desse grupo desleal, esse grupo desonroso. Vocês fazem parte de um grupo singelo. Eu conheço vocês, e vocês não serão esquecidos, diz o Senhor. Eu vou dizer aqui para essa igreja: tu não serás esquecida e nem esquecido, diz o meu Senhor. Deus não se esquece do seu povo. Deus está vendo tudo que você está enfrentando, está passando. E Deus disse assim: olha, tem uma promessa sobre a vida do meu povo. Eu escrevi o nome deles num livro. Existe uma promessa, e essa promessa, ela vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir, diz o Senhor. Ela vai se cumprir. O meu povo não está esquecido. Ela vai se cumprir. E como que eu sei disso? O texto diz, fala para eles que eles vão se alegrar tanto, que eles vão saltar como um bezerro no pasto. Eu não sei se vocês já viram, eu morei um tiquinho no interior, em épocas de chuva, muita chuva, os bois, as vacas, os bezerros, ficam dentro de um curral, de um cercado, semanas e semanas. Quando vem o sol, o fazendeiro, o rapaz da chácara, quando ele abre, semanas após semanas, aqueles bezerros, aquelas vaquinhas ali, quando ele abre a porteira, meu irmão, parece um monte de cabrito gigante pulando de alegria, pulando de alegria, pulando de alegria, um brincando com o outro. E Deus está dizendo o seguinte: fala para o meu povo, que eles se alegrarão e saltarão de alegria como bezerros, quando forem libertos de um cativeiro, de um lugar assim. A luz de Deus vai brilhar sobre a vida deles, diz o Senhor, aleluia. Sabe aquele cachorrinho que fica preso dentro do apartamento? Ai, ai, ai. Mês após mês, semana após semana. Você leva ele para passear na praça e solta a coleira. A hora que você abre, dá o gatilho, ele sai, irmão. E correndo, e desaparece, meu Deus. É uma alegria total. É Deus dizendo: você vai correr igual cachorrinho feliz. Você vai correr alegre e feliz, porque a minha presença é garantida sobre a tua vida, diz o Senhor. O Senhor disse assim: ó, fala para o meu povo, que eles vão voar como pássaro, livre da gaiola, porque eles não foram criados para viver dentro dessa gaiola. Deus não te criou para viver dentro dessa gaiola. Isso que te prende, isso que não te deixa voar, isso que não te deixa caminhar, isso que não te deixa ir para frente, isso que não te deixa ser quem você é de verdade. Deus está dizendo: eu vou abrir essa gaiola e você vai ser feliz. Você vai ser feliz. O choro pode durar uma noite inteira, mas fala para o meu povo: vocês serão felizes, diz o Senhor, aleluia. Deus vai abrir essa gaiola e você vai voar, você vai ser feliz de verdade. Você vai olhar para a tua conta do banco e vai dizer: está vermelha, mas eu estou feliz. Deus proverá no tempo certo, aleluia. Preciso de robozinho para fazer carinho em mim, não. Eu preciso da minha esposa para olhar para mim e dizer: tu é folgado, cara. Eu preciso de ser confrontado no dia a dia. Eu preciso dela e ela precisa de mim. É ferro amolando ferro, irmão. É o que a Bíblia diz. Então abraça enquanto você pode, ama enquanto você pode, porque assim você será feliz, aleluia. Não se espante, mas já, o que está acontecendo? As pessoas estão virando cachorro, virando cabrito, virando tanta coisa. Eu sinto que eu sou uma formiga, eu sinto que eu sou um tamanduá. Ai, meu Deus. Eles vão olhar para a boneca e dizer: eu sinto que eu estou apaixonada.
apaixonado o coração. Não duvide, porque vai acontecer. Falta muito pouco. Mas Deus te trouxe aqui. E me trouxe aqui para te dizer que hoje você vai sair daqui com a tua alma lavada, diz o Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida no nome de Jesus. Saia daqui hoje em paz. Saia daqui hoje com uma nova consciência. Deus te chama para um compromisso, para uma reconciliação. É tempo de você se aproximar, é tempo de você chegar mais perto, para você dizer: eu e a minha casa, nós amamos servir a Deus. Nós temos o prazer de estar na casa de Deus. Não é sacrifício, não é difícil. Difícil sou eu é que sou difícil. Eu é que sou teimoso, eu é que faço quando eu quero. Eu vou a hora que eu quiser, ok? O meu orgulho, a minha teimosia, a minha arrogância, a minha ganância, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas Deus está dizendo: você não precisa mais dessas coisas. Você precisa de mais sede de Deus, fome de Deus, vontade de Deus. Você precisa se reconciliar. Quem sabe não é hoje a noite de reconciliação neste lugar. Quem sabe hoje não é noite de conversão, de transformação, de atitude, de comportamento, de mentalidade neste lugar. Deus está dizendo assim: olha, se você permanecer firme, você vai colher do fruto que você está plantando. Você vai trabalhar e você vai colher. O devorador não vai dar conta de tocar no que você tem. Você vai se alegrar, você vai festejar, e você vai sair daqui hoje com a tua alma lavada, com uma consciência em paz, porque você ama a Deus, você conhece o teu Deus, e você sabe que vale a pena servir a Deus. Deus está interagindo com a minha história e com a tua história nessa noite. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho coisas novas para fazer na tua vida. Está esperando o quê para chegar mais perto? Está esperando o quê para se aproximar? Está esperando o quê para se reconciliar? Está esperando o quê para confiar mais em Deus? Lembre-se, servir é melhor do que ser servido. Não cobre a Deus aquilo que você não está disposto a entregar para Ele. O que Deus quer de mim, pastor? Tudo. Tudo. Deus quer você inteiro. Fique de pé, por favor. Deus quer você por inteiro. A minha oração nessa noite é que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, permaneça no teu coração, na tua alma, no teu ser. A minha oração é que haja paz dentro do teu lar. Você, a sua esposa, seu marido, os teus filhos. Que você seja o reconciliador da tua casa, o pacificador da sua família. Que você tenha palavras boas para entregar logo de manhã. Logo de manhã, já acorda dizendo: aleluia. Glória a Deus, eu deitei, dormi e levantei, eu estou feliz por causa disso. Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Põe a mão no teu coração, nós vamos orar, em nome de Jesus. Eu creio que o mesmo Deus, o Deus de paz, que nos fala aqui nessa noite, que nos deu essa palavra aqui neste lugar, é o mesmo Deus que vai confortar, que vai consolar, que vai confrontar o teu coração, a tua alma, o teu ser, para que você cresça cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar?